Vou polemizar sim, meus amigos. Se prepara que hoje você vai descobrir a verdade sobre a história do Brasil. Meu amigo, minha amiga, não se empolga. Calma, gente, não é tudo isso também, né? Não vamos exagerar. Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje, em especial, para o meu 7º ano, nós vamos ver 3 grandes mitos da história do Brasil. Sim, 3 mitos que criaram pra gente acreditar que a história do Brasil é muito mais bonita do que ela realmente é. O primeiro mito tem a história dele localizada ainda lá na época do Brasil colonial, o Tiradentes. Com certeza você já ouviu falar dele, tem até feriado, foi esses tempos inclusive, mas eu fiz um vídeo especial para falar sobre ele. Então depois que você ver esse vídeo, corre aqui no canal, procura o vídeo do Tiradentes para ver um pouquinho mais da história dele, entender por que existiu toda essa construção. Mas resumidamente, vou contar agora para você aqui por que criaram a ideia de um mártir, de um herói, de alguém que teria morrido em prol do Brasil, para justamente fazer com que a gente se comovesse e seguisse o exemplo desse grande homem, porque inclusive na disciplina de moral e cívica, que existia até uns 20, 30 anos aí nas escolas, as pessoas eram ensinadas a seguirem o exemplo desse dito fulaninho. Por que será? O Tiradentes, segundo a história, contou por muito tempo, seria um cara que teria lutado no Brasil pela independência do nosso país, teria combatido Portugal e teria lutado por ideais republicanos. Será que tudo isso é verdade? Uma parte disso até pode ser, né? O Tiradentes fazia parte de um movimento que era Inconfidência Mineira, que até tinha alguns ideais de república, lembrando que nessa época a gente ainda vivia no Brasil como uma colônia, então a gente estava vivendo a monarquia lá de Portugal, dominando a gente, controlando. Então, nesse sentido, o Tiradentes até fazia parte, sim, de um movimento que tinha algumas aspirações republicanas, algumas ideias republicanas. Mas, de maneira geral, era um movimento que pensava só o local, que era Minas Gerais, onde aconteceu. Então, eles não estavam necessariamente pensando na independência do país, mas na regionalidade deles, na região onde eles estavam, nas questões que eram bem pontuais deles. Inclusive, gente, a Inconfidência Mineira foi um movimento muito mais da elite, em função da cobrança de muitos impostos, do que do povo ou para libertar o Brasil. Mas aí você deve estar se perguntando, né, por que criaram a imagem desse cara como um herói? Primeiro, gente, é que esses grandes mitos que a gente vai ver aqui são importantes para o Brasil, para os governos que já estiveram aí à frente do Brasil durante tanto tempo, para que eles pudessem se legitimar, ou seja, se firmar, serem reconhecidos pelo povo como um governo bom, ou as ideias que eles defendiam como ideias boas. Então todo governo cria sempre esses heróis, pessoas para que a gente idolatre, para que a gente ache que tiveram uma vida bonita pra gente imitar. Tem uma série de símbolos que a gente segue no Brasil inteiro para que haja unidade entre nós, ainda que o Brasil seja muito diverso, né? Do sul ao norte a gente tem muita diversidade cultural, né? As culturas são muito diferentes em cada uma das regiões, em cada cidade, para ser mais específica ainda, por conta da miscigenação, da mistura de povos. Então, para gerar uma unidade, existem alguns elementos que o governo, os diferentes governos utilizam no decorrer do tempo para nos unificar. Então nós temos o hino, as ideias dos heróis, né, os elementos de romantização da nossa história, a nossa própria história, a língua, uma série de fatores são utilizados para unificar um país, a cultura, a religião, a moeda, né, nós temos vários elementos. Mas o Estado, ou seja, o Brasil, os governantes no decorrer do tempo, criaram esses modelos para a gente seguir, essas pessoas que a gente deveria se espelhar. E nós estamos aí hoje analisando isso. Então nós temos vários elementos que acabam nos unificando, como o hino, o brasão, a bandeira, essa ideia de independência, a ideia da república que a história acaba contando. Todos esses elementos acabam juntando a gente e fazendo a gente se sentir parte de uma mesma história. Então o Tiradentes, ele se insere nesse contexto, a tentativa de criar um herói que seja nacional, que seja de todos, e que era um herói que defendia a república. Isso é muito importante, por quê? Porque o mito dos Tiradentes não existiu tão forte assim lá na época dele no Brasil colonial, mas só na época da
república no Brasil a partir de 1889. Então vários governos republicanos usaram a imagem do Tiradentes como um cara que sofreu, que se doou em função do país, que agora estava surgindo, justamente para defender os ideais republicanos que acabavam de ser instaurados no Brasil. Então, para tentar mostrar que a república era boa e que inclusive já tinha gente morrido em função da república, eles criaram essa ideia do Tiradentes como um cara que teria morrido em função dos seus ideais e aproximaram muito a imagem dele com a figura de um mártir, alguém que se dedica até a morte a uma causa. E, se você reparar, aproximaram muito a figura dele com a figura de Jesus, cabeludo, sofredor. Tem algumas imagens que representam ele muito sobre esse aspecto para realmente fazer essa comparação e fazer a gente se comover com a história dele e sentir que a história do Brasil é linda, maravilhosa, pessoas morreram em prol da luta pela liberdade. Ai, nossa, como eu amo esse país. Mas é tudo, sinto lhe informar, uma grande construção. Não quer dizer que ele não tenha sido importante na nossa história, mas essa romantização, esse embelezamento da nossa história, vamos colocar assim, aconteceu justamente com esse objetivo, de criar um discurso favorável à República. Não é nada assim tão bonito como dizem que foi. Outro grande mito que nós temos na história do Brasil é a nossa independência, né? 7 de setembro, o momento que as pessoas vão desfilar, vão lá se alegrar em função da independência do Brasil. Gente, se tem uma data que não faz sentido no Brasil, é a dita da independência. Como assim a independência não foi importante? Meu Deus, do que você está falando, mulher? Ai, meu Deus, essa professora só desconstrói as coisas que eu acreditava, Senhor. Ai, essa história maldita. Gente, desculpa destruir a história que contaram pra vocês. Desculpa destruir o mito, né? Porque o vídeo é basicamente pra isso, né? Não sei se você percebeu, mas a gente tá aqui pra desconstruir alguns mitos que contaram pra gente durante muito tempo dentro da história, justamente pra criar um embelezamento, uma história muito bonita. Não sei se você sabe, mas ao longo do século XIX, principalmente, a história era muito positivista. Então ela contava, basicamente, a vida, né? E os grandes acontecimentos a partir dos ditos grandes personagens. Infelizmente, isso faz com que surjam esses mitos. A história acaba contando muito o que o Estado, que os governos querem que a gente saiba e não conta outras partes. Mas isso mudou. Calma, fiquem tranquilos. Hoje a história realmente apresenta pra gente os fatos tal qual aconteceram. As pessoas estão, inclusive, mostrando, os historiadores e historiadoras, o quanto essa história foi construída para criar em nós sensações que não são reais, para romantizar realmente as coisas. Então fiquem tranquilos, porque hoje a história tem um compromisso ético com o passado muito maior do que tinha naquele período onde se contava a história apenas dos grandes heróis, porque realmente naquela época se acreditava que isso era importante e o resto não era importante. E infelizmente a história era manipulada pelos governantes também, era financiada para contar essas histórias. Mas isso ficou lá no passado e agora as coisas mudaram e eu tô aqui para contar para vocês o que realmente aconteceu com relação à independência que a historiografia, a história sabem e contam para nós. Então vamos lá, com relação à independência tem tipo 1 milhão de coisas que eu poderia falar, desde a data, porque a gente pode considerar o 7 de setembro como a data da independência, ainda que a gente possa considerar que os contemporâneos da época lá de Dom Pedro acreditassem em outras datas, como as datas possíveis da independência. Inclusive o Dom Pedro acreditava no dia 12 de outubro de 1822, como uma data interessante ali para se comemorar a independência, porque teria sido a data da aclamação dele como imperador. E aí teve uma data posterior em dezembro, que daí na época também foi cogitada como uma data possível para comemorar a independência, que teria sido a data de coroação do Dom Pedro II. Então existe divergência até com relação a que data comemorar. E depois que o Dom Pedro passa a ser impopular no Brasil, já vou dar um spoiler aí da história, depois que ele faz a independência, ele começa a dar uma de tirano vida louca, super absolutista, e a galera não vai gostar mais disso, vai pressionar pra ele ir embora, vão acontecer vários fatores que vão fazer com que ele vá embora. E quando ele vai embora em 1831, no dia 7 de abril, é que muitas pessoas vão considerar que finalmente o Brasil se tornou independente, porque o português que governava aqui foi embora. Então, com relação à data, para começo de conversa, já existe muita divergência. Qual seria a data real da independência do Brasil? Mas agora, com relação à independência, cá aqui entre nós, tem tanta coisa que foi romantizada, amigos e amigas. Primeiro que a independência não começa
a partir de 1822, tá? Eles estão discutindo com mais intensidade a partir de 1822, mas desde 1808, quando a família real vem para o Brasil, a gente já começa a se tornar independente, porque daí a abertura dos portos, das nações amigas, o Brasil deixa de ser uma colônia, a gente começa a comercializar com outras nações, então a gente começa a colocar as asinhas de fora, começa a se sentir independente e livre, e realmente, né? O Dom João VI estando aqui no Brasil, ele dá muita liberdade pro Brasil e a gente vai começando a se sentir super importante. Então a nossa independência, ela começa já a partir de 1808 em certa medida. E ela vai culminar lá no fato final, que é a independência em 1822. Mas tem um outro elemento que é importantíssimo pra gente entender a nossa independência, que é a Revolução Liberal do Porto em 1820, que acontece em Portugal, quando eles estão lá, poker face, de cara com o Dom Pedro e o Dom João principalmente, porque eles estão aqui no Brasil, amigos, e deixaram lá a galera em Portugal sozinha, abandonada. Eles estão com um ranço gigantesco do Brasil, primeiro porque tudo está sendo decidido aqui do Brasil e o Brasil deixou de ser colônia, acabou o pacto colonial que obrigava a gente a ficar preso a Portugal. Claro que eles não gostaram disso, então a galera que ficou lá, abandonada pelo Dom João, tava louca de ódio de nós e exigiu a volta do Dom João, a volta do Dom Pedro e a recolonização do Brasil, ou seja, eles queriam urgentemente que o Brasil se tornasse de novo uma colônia. E aí, com essa pressão, com a pressão principalmente da volta do Dom Pedro I para Portugal, é que a gente se obrigou a fazer meio que às pressas a nossa independência. Então não foi necessariamente um movimento idealizado, super elaborado, super bem pensado e discutido. Foi meio que a toque de caixa. Vamos fazer isso aqui antes que o negócio pegue fogo. Outra questão que a nossa independência, que aconteceu em 1822, que diz que, né, reza a lenda que teria acontecido no dia 7 de setembro, quando o magnífico, fantástico Dom Pedro I teria chegado lá, né, no riacho do Ipiranga e teria gritado, né, independência ou morte. Nossa, que versão gloriosa da história, né? Gente, tem um quadro que é do Pedro Américo, que eu já vou falar sobre isso, que romanceou muito, romantizou, aliás, essa imagem do que teria sido a independência. Então a gente normalmente tem essa imagem como a imagem da independência, esse momento. Mas como eu falei, é um movimento, tá? É uma coisa que aconteceu no decorrer do tempo, foi um processo, não aconteceu de uma hora para outra, e que tem como ponto final lá a questão do Dom Pedro I. Mas, não sei se vocês sabem, e eu adoro falar isso, a parte mais legal da história é você desconstruir o que as pessoas acreditam que seja uma verdade, ainda que a gente não trabalhe com verdades em história, mas com fatos que são concretos e que a gente conseguiu acessar através de documentos, né? Mas o que eu mais gosto de contar são essas questões, né? As picuinhas, as mentiras e as construções. Com relação à independência, uma mulher, gente, uma mulher, sim, é que faz a independência. Porque a Leopoldina, querida e amada esposa do Dom Pedro, que inclusive era muito melhor líder que ele, administrava muito melhor as questões que ele, é que vai assinar o decreto, gente. Por quê? Porque vão chegar uma série de cartas lá de Portugal exigindo a volta do Dom Pedro e a família para Portugal, e eles vão ter que tomar uma decisão. Eles vão ali enrolando por muito tempo, vão criando uma série de hostilidades com o governo português até que não dá mais para aguentar. Ou ele vai para Portugal e retoma com o risco de que as cortes portuguesas tirem ele do poder lá também, ou o Dom Pedro fica aqui e faz a independência, porque o próprio Brasil já tá de saco cheio dessa situação e existem muitos liberais, muitas pessoas dentro do próprio Brasil e começam então a querer independência para que o Brasil não seja recolonizado. E aí o Dom Pedro estava em uma viagem para São Paulo, não só para ver a amante dele que estava lá, ele tinha amantes, muitas, né, e a mais amada dele era a Marquesa de Santos, que estava lá em Santos, né? E ele vai também ver ela, mas principalmente vai tentar conciliar algumas questões lá em São Paulo, né? Tentar amenizar um pouco as tensões lá. E na volta da viagem é que ele vai receber uma carta, tem muita divergência ainda dentro da história, de quando que ele recebe necessariamente essa carta, como que é essa chegada, esse recebimento dessa carta, mas a questão é que ele recebe cartas do Bonifácio, que era um conselheiro dele, o ministro mais importante, e da Leopoldina dizendo, amigo, fizemos a independência, agora se aceita aí, né, acabe afirmando aquilo que a gente já fez aqui, dá um gritinho aí e faz de conta que a independência aconteceu a partir de agora. Mas, gente,
desde o dia 2 de setembro, o decreto já estava assinado, o Brasil já tinha se tornado independente, porque a Leopoldina se reuniu então com o Bonifácio, toda essa galera, e inclusive aconselhada pelo Bonifácio, eles vão assinar ali junto, né, os ministros, essa declaração de independência do Brasil, um decreto dizendo que a partir daquele momento o Brasil era livre de Portugal. Então já não existia mais qualquer vínculo em tese com Portugal, e a independência que o Dom Pedro vai proclamar depois, lá no 7 de setembro, é quando ele recebe a carta avisando isso, informando pra ele. Então ele só vai postular, afirmar aquilo que já tinha sido decidido anteriormente pela Leopoldina, que é uma mulher. Tá, mas e por que não contam uma história assim, gente? Ah, gente, vamos combinar, né? Quem que vai querer saber da história de uma independência feita por uma mulher às pressas, em resposta a uma tentativa de recolonização do Brasil, e com o Dom Pedro que tava lá no meio do nada, tava quase chegando no Rio de Janeiro, e aí decide fazer um grito de independência. Parece que o grito realmente aconteceu, né? Tem muitos relatos divergentes com relação a todo esse processo ali, o que teria sido verdadeiro ou não nesse possível momento de grito do Ipiranga, mas o grito parece que realmente aconteceu. E aí se romantiza essa ideia de que ele fez o grito, não sei o que, mas o processo mesmo foi muito anterior, né? Quem que vai querer saber a verdade sobre os fatos, né? Quem que vai querer saber dessa história, que ele vai lá e só reafirma o que já tinha sido decidido antes, né? Não fica tão bonito. E no Brasil, nesses governantes, eles estavam tentando sempre deixar um pouquinho mais bonita a história do que realmente era, justamente pra criar uma história muito mais bonita do Brasil. Outro bafo fantástico com relação à independência do Brasil é que o Dom Pedro, quando tava voltando de Santos, porque eles faziam muitas festas, bebiam, né? A viagem não era nem um pouco fácil. Provavelmente ele tava com uma diarreia fantástica, meus amigos. E nesse momento, inclusive, que ele recebe as cartas, ele tava lá no meio do mato, se vocês me entendem, sabe? Se aliviando, conforme alguns relatos da época. Lá tinha algumas pessoas com ele que acabaram relatando na época e posteriormente o que teria acontecido. Então eles falam que ele estava realmente passando muito mal. Ai, ai, que engraçado isso. Feio, né? Coisa chata de ser dita, né? Coisa meio bizarra, né? Eita, que a nossa história é o Brasil, né? História verdadeira do Brasil. O cara tava lá, né, em meio aos seus problemas intestinais, vamos colocar assim, e ele recebe essa notícia que ele tem que tomar uma decisão. Outra questão agora que a gente vai ver é o quadro do Pedro Américo. Então temos um quadro clássico da independência, que eu tenho certeza que todo mundo já viu, que retrata esse dito desse momento do grito de Ipiranga, né, independência ou morte. Lindo, glorioso, mentirosérrimo, super construído. Por quê? Porque o Pedro Américo, ele foi contratado por Dom Pedro II, filho do Pedro I, super criativos no nome, né? O filho do Dom Pedro II é que vai contratar o Pedro Américo para, em 1888, fazer essa pintura mostrando o que teria sido a independência. Mas é uma imagem super construída, porque provavelmente, como a gente viu, o Dom Pedro estava mais sofrendo lá com as dores de barriga do que qualquer outra coisa. Não estava naquela visão glamurosa, super linda, né, do cavalo branco, com os uniformes reais. Não. Provavelmente as roupas que ele estivesse usando fossem super simples. Ele não estaria num cavalo branco assim como os outros amiguinhos, mas numa mula, porque nessa época as mulas é que faziam todo o transporte pelo Brasil. Então elas eram muito mais resistentes, então provavelmente ele estivesse de mula, não tinha tanta gente na comitiva e principalmente, gente, eles não estavam tão perto assim do riacho. Foi uma construção para deixar muito mais bonito, né? Essa coisa, desse momento, essa aclamação popular. Principalmente, gente, não tinha povo ali, sabe? O povo não teve participação grande no processo de independência, mal e mal eles sabiam o que estava acontecendo. Depois de muito tempo que eles começaram a entender que o Brasil era independente. E o mais louco de tudo isso, gente, isso é muito triste de dizer, mas nada muda no Brasil, ou pouquíssimo muda com a nossa independência. Quase continua a mesma coisa, a gente continua sendo uma monarquia, tendo um rei, no caso agora o imperador, né, porque eles passam a chamar de império, ainda que a gente não pudesse ser um império, porque a gente estava dominando povos e nações, e enfim, mas o Brasil passou a ser chamado de império, de reinado do Dom Pedro I. E nada vai mudar na prática, porque como a gente continua tendo rei, a escravidão vai continuar, a gente não vai se tornar uma república, diferente do que acontece no resto dos países da América Latina, que fazem independência e já se tornam uma república, a maioria deles tirando o México. A gente vai continuar então com a monarquia e um português governando a gente, gente. Então a gente vai continuar com a mesma estrutura administrativa, política, não vai mudar quase nada. A questão é que eles vão criar uma bandeira e vão criar a Constituição, vão criar elementos para
essa nova nação que surge. Mas é só com o tempo que nós vamos realmente mudar um pouquinho o Brasil, desse que existia antes da independência e que era muito influenciado por Portugal. E a outra grande bizarrice, gente, é que a nossa independência, ela foi comprada, né? Tipo, como assim, né? Ah, somos independentes, a partir de agora a gente não quer mais nada com vocês, Portugal, pero não mútil, né? Daí a gente vai lá e compra, né? Paga uma indenização pro Portugal. Como assim, amigos? Mas então, claro, porque tinha relação ali Dom Pedro I com o papai, né? Dom João VI, inclusive. Então, permanece uma relação ali entre Portugal e Brasil, como a gente acabou de ver, e o Brasil compra a independência, né? Não é nada romântico, nada lindo. Não que a guerra teria sido um caminho melhor, né? Não que seja isso. Mas ao contrário do resto da América, nossa independência não gerou guerra entre Portugal e o Brasil, ainda que, por mais louco que possa parecer, gerou uma série de guerras internas. Muita gente morreu depois da independência porque tinha muita gente favorável a Portugal dentro do Brasil. Então a gente vai fazer um processo de independência muito diferente dos países do resto da América. E daí a gente compra a nossa independência para Portugal parar de encher o nosso saco. 2 milhões de libras esterlinas e emprestados, inclusive, da Inglaterra, nosso novo parceiro, amigo e explorador. E agora, pra finalizar, gente, qual que é o último elemento super mitado, se é que existe essa palavra, na história do Brasil? Mito, mito, mito forever. A nossa bandeira! Já ouviu aquela história de que o verde é das matas, o amarelo do ouro, lá, 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 lá? Depois da República que se cria essa ideia, tá? De que o verde e o amarelo estão associados à mata, ao ouro, lá, lá, lá. Mas é uma construção também. Eles vão reavaliar a situação e vão ressignificar cada um dos elementos da bandeira. Então, na verdade, essa bandeira que a gente tem hoje é uma versão da bandeira imperial que tinha as cores verde e amarelo em homenagem às casas reais do Dom Pedro, que eram os Bragança, e da Leopoldina, os Habsburgo. Então era uma homenagem à monarquia. Depois da República eles vão continuar usando verde e amarelo, ficaram certo com preguiça de trocar, não sei, ficaram sem criatividade, tipo o pessoal que fez a bandeira do Japão. Não, corta esse pedaço. Aí eles vão manter o verde e o amarelo, só que daí vão mudar o significado e vão dizer que é por conta do verde das matas, e o amarelo é o ouro, e o azul é o céu, lá 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 lá. Mas originalmente era uma homenagem então à casa real, né? Super humildes eles eram, né? Fazem uma bandeira homenageando eles mesmos. Outra questão, gente, é que o losango, quem não sabe o que é losango vai pesquisar no Google, que tem lá na bandeira, é uma homenagem ao Napoleão. Aí vocês vão me dizer, mas meu Deus, Napoleão não foi que expulsou o Dom João lá de Portugal, eles vieram fugindo do Napoleão? Sim, amigos, sim, amigos, sim, amigos. Essa é a história do Brasil. Qual que é a novidade, meus queridos? Nós estamos falando de política. E o Dom Pedro I tinha uma devoção com relação ao Napoleão. Ele admirava, então ele resolveu homenagear, porque o losango era muito utilizado nas bandeiras lá da França, principalmente na época do Império Napoleônico. Napoleônico. Repita comigo. Napoleônico. Esquece. Outra questão, gente, que a bandeira imperial, na época da independência, ela tinha no meio lá uma cruz, que tinha uma relação muito grande com a igreja. Na República eles tiram, porque daí o Brasil se torna laico, não tem mais mistura entre aspas, em tese, de religião e Estado, religião e política. Eles tiram, mas originalmente tinha lá a cruz, né, que era um elemento religioso. Nós tínhamos as estrelas que eram das províncias, depois, na época da República, se tornam os estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. E outra questão é que tinham 2 ramos na bandeira imperial, porque a bandeira anterior é essa que a gente tem. Um de tabaco e outro de café. E daí depois eles mudam na nova bandeira que a gente tem hoje e colocam ordem e progresso, que é um lema positivista. Tem essa ideia de que o Brasil vai pra frente, né? Ordem e progresso é uma delícia, né? Ordem e progresso, né? Mas tudo bem. É um lema que tende a gerar no Brasil essa ideia de que a gente vai pra frente, né? Uma ideia muito presente lá no século XIX, de que a ciência, as tecnologias, a indústria vão levar a gente pra frente, e principalmente a miscigenação sendo extirpada do Brasil, a ideia de branqueamento, de raça superior branca, todas essas ideias estão presentes dentro desse lema positivista, infelizmente, que o Brasil queria muito, a qualquer custo, implantar no Brasil. Essa é a nossa bandeira republicana que nós temos hoje, uma bandeira que enaltece e homenageia em certa medida a monarquia, Napoleão, um passado que a República quis excluir, coisa meio estranha, né? Mas é isso aí, amigos, essa é a história do Brasil.
Inclusive até o hino do Brasil entra nessa dança, né? Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas, um povo... O povo não tava lá, amigos! Ouviram do Ipiranga... tudo construção. Então dá pra tornar mais bonito do que é. Então agora no próximo 7 de setembro, é pra você sentar e chorar? Não! Só pra você entender que existem diferentes interesses por trás dessas histórias que contaram pra gente. E agora eu mostrei pra vocês que tanto a nossa bandeira, o Tiradentes, esses elementos, todos são construídos pra criar uma ideia de Brasil unido, que todo mundo sinta parte de uma mesma nação e tem esses elementos em comum. Praticamente é isso aí. E é para isso que servem esses elementos, tá? E a gente pode hoje reconstruir essa imagem, a gente pode trabalhar isso de uma maneira diferente e a gente pode se libertar, né, dessa imagem dos grandes heróis, grandes personalidades, tudo é história, tudo é importante dentro da história, todos somos personagens, essa coisa de, ai, vou entrar pra história, tudo é história.